Em fevereiro, J.D. Vance viajou para a Europa, onde desafiou a UAR por seu regime de censura agressivo e expansivo. No entanto, apenas algumas semanas depois, parece que os Estados Unidos estão adotando um regime de censura próprio. A FIRE é uma organização que tem defendido consistentemente os direitos de liberdade de expressão dos americanos, independentemente de sua afiliação política. Se é um discurso protegido constitucionalmente, independentemente da ideologia da pessoa que o profere, eles o defenderão. Aqui para discutir as últimas ameaças à liberdade de expressão do governo Trump está Sarah McLaughlin, da FIRE. Obrigado por me receber. Vamos começar com a detenção e iminente deportação do estudante da Colômbia e residente permanente legal dos Estados Unidos, Mahmoud Khalil. O governo admite que Mahmoud Khalil não cometeu nenhum crime. Ele nem sequer foi acusado de nada. Em vez disso, a administração Trump alega que ele é uma ameaça aos interesses de política externa e segurança nacional dos Estados Unidos, e que isso por si só justifica sua detenção e deportação arbitrárias. Trump tweetou que sua administração não toleraria, cito, atividade anti-americana, pró-terrorista ou antissemita no campus, e que a prisão de Khalil seria a primeira de muitas contra qualquer pessoa que, cito, simpatize com qualquer grupo que a administração coloque em uma lista de terror. Sua organização, FIRE, enviou imediatamente uma carta à administração Trump exigindo que fornecessem uma base legal para a detenção e deportação de Mahmoud Khalil, e perguntou se Mahmoud Khalil teria ou não direitos ao devido processo legal. Seu grupo recebeu alguma resposta ou esclarecimento da administração Trump? Não, pelo que sei, não recebemos uma resposta. Mas acho que parte do aspecto preocupante e difícil deste caso, entre os muitos aspectos difíceis e preocupantes, são as várias justificativas que a administração apresentou. E são essas que você mencionou. Sabe, o presidente Trump sugeriu que qualquer imigrante que se envolva em discurso anti-americano pode ser passível de punição. E isso é muito preocupante. Quero dizer, realmente não há um princípio limitador sobre o que é anti-americano. Eu não poderia dizer onde isso começa e quando termina. Houve um caso semelhante a este, que foi finalmente argumentado perante a Suprema Corte em 1945 e envolveu uma tentativa do governo federal de deportar um residente legal como Mahmoud Khalil por sua simpatia e afiliação com o Partido Comunista e o comunismo. O tribunal decidiu em Bridges-Wixon e tem afirmado desde então que, citação, uma vez que um estrangeiro entra legalmente e reside neste país, ele se torna investido de direitos garantidos pela Constituição a todas as pessoas dentro de nossas fronteiras. Esses direitos incluem aqueles protegidos pela Primeira e Quinta Emendas e pela cláusula do devido processo da 14ª Emenda, que parecem entrar em jogo neste caso. Agora, defensores do governo contestam isso. Eles afirmam que a administração pode deportar e punir arbitrariamente imigrantes, residentes legais permanentes, sem devido processo, não por quaisquer crimes que cometam, mas por suas opiniões políticas e discurso. Existe alguma base para o argumento deles? Bem, a jurisprudência tem sido um tanto obscura, mas acreditamos que os argumentos apresentados em Bridges vs. Wixon são os corretos, de que a primeira emenda é para pessoas que estão legalmente aqui nos Estados Unidos. E acreditamos que ela protege Khalil e deve proteger Khalil. Esperamos que os tribunais deixem isso claro neste caso. Porque o que não queremos é que imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos sintam que não podem participar livremente na troca de ideias que torna a América um lugar tão maravilhoso. Bem, quero aprofundar nisso e perguntar como o governo está definindo a política de Mahmoud Khalil e que perigo isso pode representar para qualquer pessoa com visões semelhantes ou até mais radicais do que ele. Agora, o governo acusa Khalil de atividade pró-Hamas.
promete perseguir outros estudantes envolvidos em comportamento semelhante. Agora, mesmo que Mahmoud fosse fã do Hamas, essa opinião seria um discurso protegido pela primeira emenda. Mas Sarah, em que atividade pró-Hamas Mahmoud Khalil realmente se envolveu? Eu procurei bastante, e os críticos de Mahmoud procuraram ainda mais do que eu, para encontrar qualquer evidência do apoio de Mahmoud Khalil ao Hamas. E não há nenhum. Por todos os relatos, Khalil é uma voz bastante conservadora entre os manifestantes de Colômbia, e ele foi até mesmo confiado pela administração de Colômbia para ser um mediador nas negociações, porque a administração o reconheceu como um ator de boa fé com integridade. Se o governo está definindo as ações de Khalil no campus, que se resumem a apenas participar de protestos contra o apoio dos Estados Unidos a Israel, como pró-Hamas, e o governo promete perseguir outros indivíduos pró-Hamas. Que perigo isso representa, não apenas para as pessoas que compartilham das opiniões de Khalil sobre o apoio dos Estados Unidos a Israel, mas até mesmo para visões mais radicais do que as dele. Bem, você sabe, eu não posso responder por tudo o que Khalil disse. Não estou familiarizado com todas as suas posições políticas. Mas a questão aqui é que se o governo acredita que Khalil cometeu um crime, cabe a eles apresentar esse argumento. Engajar-se em discurso protegido que o governo não gosta, até onde sei, ainda não é crime neste país. Então essa é a questão. E a questão do apoio dele ao Hamas, ou se ele está alinhado com o Hamas, engajar-se em discurso é uma coisa separada de fornecer apoio material e financeiro a um grupo terrorista reconhecido pelo governo dos Estados Unidos. Então, acho que houve alguma confusão criada por essa questão, onde estão sugerindo que ele está alinhado com o Hamas. Mas apenas discurso, retórica, propaganda, essas são coisas protegidas pela primeira emenda, mesmo que muitas pessoas, incluindo pessoas no governo federal, não gostem desse discurso. Quais efeitos você teme que a detenção de Mahmoud, por seu discurso político crítico a Israel, possa ter no discurso no campus em geral sobre essas importantes questões de política externa? Bem, você sabe, para começar, temos centenas de milhares de estudantes internacionais nos Estados Unidos. Há milhões de imigrantes neste país. E o que está em risco aqui é que estamos essencialmente criando duas classes de pessoas no campus. Pessoas que são cidadãs e que se sentem livres para falar, e estudantes que são residentes legais, mas não cidadãos dos Estados Unidos, que têm bons motivos para temer que, se disserem algo que o governo federal considere talvez anti-americano, possam estar no próximo avião para fora dos Estados Unidos. E claro, isso vai esfriar a liberdade de expressão. Centenas de milhares de pessoas podem de repente começar a pensar: estou livre para dizer o que penso. E isso não é algo que queremos que as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos experimentem. Essas são coisas que ouço de estudantes internacionais de países autoritários sobre suas próprias nações. Eu não quero ouvir isso ser dito sobre os Estados Unidos. Eu queria te perguntar sobre isso, porque você tem um novo artigo no The Guardian. Chama-se Deportar Palestrantes por Suposta Propaganda é uma tática autoritária comum. E você diz que aqui nos Estados Unidos defende os direitos de estudantes internacionais, originários de regimes autoritários que estudam em nossos campi e carregam o medo de que pesquisas ou atividades políticas que desafiem seu governo criem consequências em casa. Agora, imigrantes legalmente nos Estados Unidos, seja com um green card ou um visto de estudante, podem ser forçados a fazer alguns dos mesmos cálculos que aqueles que vivem ou trabalham em estados autoritários no exterior, mas sobre o nosso próprio governo. Como a atual repressão ao discurso pró-palestino nos campi reflete a repressão à dissidência em países autoritários, algo que você analisou de perto? Trabalhei com muitos estudantes internacionais, especialmente da China,
que têm bons motivos para temer que, por participarem de um protesto sobre o governo chinês em um campus universitário, possam haver consequências para eles ou suas famílias. Alguns deles até tiveram seus pais chamados para interrogatório para perguntar: o que seus filhos estão fazendo? Por que seu filho está segurando aquele cartaz? Por que seu filho postou aquele tweet? E então, ouvir essas mesmas preocupações desses estudantes você sabe, agora eu estou preocupado que o governo dos Estados Unidos vai ficar de olho no que eu digo, vai tentar me atingir. É muito preocupante. E você sabe, o oposto do que queremos que os estudantes obtenham ao virem para os Estados Unidos. Estudantes internacionais que vêm para cá, queremos que eles possam participar plenamente da liberdade de expressão que acreditamos tornar o ensino superior americano e a América como um todo tão especiais. E eu não quero que isso limite essa capacidade para esses estudantes. Quero te fazer mais uma pergunta sobre o que está acontecendo em Colômbia, porque essa detenção faz parte de uma repressão maior ao antissemitismo. Para combater o antissemitismo, o governo federal tomou várias medidas recentemente, incluindo uma tentativa de aparentemente condicionar o financiamento federal para universidades com base na disposição delas em censurar e punir certos pontos de vista sobre Israel no campus. Em uma carta enviada à Colômbia, a administração Trump exigiu que a universidade adotasse uma definição formal de antissemitismo, sugerindo fortemente que adotassem a definição da IARA, uma definição controversa de antissemitismo, como base para a aplicação de medidas antidiscriminatórias no campus. Eles disseram à universidade que deveriam colocar o Departamento de Estudos do Oriente Médio sob uma administração judicial, controle governamental do currículo. Qual é a base constitucional que o governo federal tem para fazer isso, para impor seu próprio currículo e ditar os limites do debate aceitável nos campi de Colômbia? Estamos muito preocupados tanto com essa carta quanto com o processo que foi realizado com ela. Este não é realmente o modo como o governo federal deve proceder ao contatar e trabalhar com universidades sobre a revogação de subsídios federais. Como você mencionou, há algumas coisas realmente preocupantes naquela carta que foi enviada para a Colômbia na semana passada. Não sei exatamente como será ver um departamento acadêmico colocado sob administração judicial, mas tenho bons motivos para acreditar que há preocupações com a liberdade acadêmica ali. A definição da IARA, como você mencionou, inclui exemplos que, em muitas circunstâncias, seriam apenas discursos políticos sobre Israel protegidos pela primeira emenda. Se é um discurso popular, se é justo, se é bem aceito, é uma questão separada de saber se é protegido. É para isso que serve a primeira emenda. Não é para proteger discursos que todos gostam. Certo. E eu queria te perguntar sobre um obstáculo cada vez mais comum que os defensores da liberdade de expressão encontram nesses debates políticos. Quero usar essa questão da aplicação de normas antidiscriminação, essa provisão do título 6, sobre a qual estávamos falando recentemente, como uma janela para esses debates. Já ouvi falar dessa provisão muitas vezes no passado, aquela que a administração Trump agora quer usar para reprimir o antissemitismo no campus, o título 6. Mas geralmente, quando ouço falar disso, é porque é usada contra estudantes conservadores no campus, que falam de forma muito dura sobre questões trans ou questões raciais. E geralmente são os conservadores que reclamam que o título 6 está sendo usado de forma abrangente para silenciar ideias heterodoxas no campus, com os liberais exigindo que o título 6 seja aplicado para ainda mais censura. Mas agora que os alvos da aplicação das leis antidiscriminação são a esquerda política, manifestantes pró-Palestina, muitos à direita estão aplaudindo o mesmo quadro de censura que passaram anos denunciando. Não sei se você também percebeu isso. Enquanto a esquerda denuncia a censura hoje, sua credibilidade sobre o assunto permanece fraca para muitos americanos que assistiram, enquanto a esquerda política criava o pretexto para grande parte da censura no campus que está sendo usada.
No início, visava os conservadores, mas agora está sendo usado contra eles. Sua organização, para constar, tem alertado sobre o abuso do framework do título 6 para punir discursos indesejáveis, mas constitucionalmente protegidos, há muitos anos. A FIRE tem sido consistente nessa questão e, portanto, tem mais credibilidade do que quase qualquer outro grupo para denunciá-la. Quais são os perigos apresentados à liberdade de expressão no campus, com uma abordagem abrangente da aplicação do título 6 de combate à discriminação no campus? E assim como eu estava falando anteriormente, como as alianças políticas que defendem a liberdade de expressão realmente parecem mudar dependendo do discurso em questão. Por que isso acontece? Então, o que está acontecendo com a Colômbia e a questão do título 6? Sabe, houve uma série de coisas muito preocupantes que aconteceram na Colômbia nos últimos anos, e pode muito bem ter havido uma falha por parte da Colômbia em responder adequadamente ao assédio, ameaças e discriminação. Mas da forma como isso está sendo conduzido agora, há uma grande chance de que muitas das universidades que estão observando o que está acontecendo com a Colômbia e que também estão enfrentando potenciais investigações do título 6 possam pensar que temos que agir não apenas contra condutas ou ameaças não protegidas, mas também temos que censurar discursos que são protegidos, mas que podem deixar as pessoas chateadas. E esse é o grande risco aqui. Não apenas essas investigações em si, que são preocupantes de algumas maneiras, mas também como elas podem pressionar universidades que já estão inclinadas a, às vezes, censurar e punir excessivamente a liberdade de expressão. Isso pode incentivá-las a fazer ainda mais agora em relação a discursos sobre Israel e Gaza, porque não querem ser a próxima Colômbia. Elas não querem ser o próximo alvo. E você sabe, com o que você disse sobre, às vezes, o sapato estar no outro pé, é por isso que a FIRE acha tão importante ser apartidária, porque sabemos que as alianças e o apoio à liberdade de expressão sempre mudarão e sempre haverá ameaças surgindo de lugares novos e antigos. E é por isso que é importante ter uma posição de princípio apartidária sobre isso, para que você sempre tenha esses direitos ao seu lado. Não importa que esteja no comando, não importa que seja o alvo. Bem, é realmente ótimo ter uma organização como a FIRE por perto, que defende de forma confiável os direitos de liberdade de expressão dos americanos e, neste caso, dos residentes legais em solo americano igualmente. Não importa qual seja sua ideologia. E todos nós estamos melhores por isso. Então, muito obrigado por tudo que sua organização faz e por estar aqui hoje para conversar comigo. Ok.